Salve, salve! Vamos entender como medir o desempenho ao longo do estudo em cima de questões. Isso é muito importante. Entender que as questões são o cerne do nosso concurso. Ninguém aqui vai fazer prova de quem vê mais aula mais rápido. Ah, eu consigo assistir em 2x. Não, aquele professor eu só consigo em 1.5. Ele fala muito rápido. Ninguém vai fazer concurso de videoaula. Ninguém vai fazer concurso de quem lê mais PDF. Pô, comprei um curso que PDF é completo, bom pra caramba. Eu consigo ler 1000 páginas por semana. Cara, isso não te dá certeza de desempenho na hora da prova. Tudo isso é construção. Vale a videoaula? Vale. Vale o PDF? Vale. Mas tudo isso é construção para fazer o quê? Questões. E quando a gente começa a fazer questões no nosso estudo? No primeiro dia de estudo. A partir do primeiro dia de estudo, tu já vai fazer questões. Todo momento, tu vai fazer questões. Tu tem que reservar tempo. Se tu vai estudar 1 hora, reserva 15 minutos para questões. Vai estudar 2 horas, reserva meia hora para questões. O tempo varia com a tua maturidade de estudo. Quanto mais maduro tu está na matéria, mais tempo para questões e menos tempo tu vai ter a teoria. Porque tu já viu a teoria. Então tu já está maduro naquela matéria, tu vai partir para questões. Quando eu falo matéria, eu não estou falando de informática, português ou legislação. Eu estou falando de Windows dentro da informática. Então, uma etapa muito importante para a gente medir desempenho é estratificar, dividir o edital. O pessoal chama de verticalizar o edital. Então é essencial que tu pegue o teu edital de informática e consiga fazer isso aqui. O meu concurso cai informática e dentro de informática cai o Windows, cai Excel, cai o Word e assim por diante. É essencial que tu consiga interpretar o teu edital e dividir nos assuntos dentro da informática. Muitas vezes é difícil a gente fazer essa interpretação. O edital, ele tem alguns tópicos com outras palavras que a gente não consegue enxergar. E aí vale as nossas mãos dadas, né? Aí vale a nossa orientação de estudos, tá tudo dentro do Informática de Mãos Dadas, para eu te dizer, aquele tópico lá se refere a redes de computadores. Não, aquele tópico é só navegadores, redes não vai cair no teu concurso. Então a interpretação do edital compõe um plano de estudos. E aí tu divide e vai estudar o Windows. Tu nunca estudou Windows, tu vai ter que assistir aula de Windows. Ao assistir a aula de Windows, tu tem que ter um tempo. O Windows, no meu curso de Informática com Papel e Caneta, que está dentro do Informática de Mãos Dadas, eu acredito que tem ali em torno de 5 horas de Windows. Não lembro agora, estou chutando. Pode ser 3 horas, 5 horas, 6 horas. Eu vou chutar aqui 5 horas de teoria. Então, tu tem 5 horas de teoria para estudar o Windows. Tem gente que quer fazer o seguinte, quer estudar primeiro as 5 horas de teoria, daí depois tem que esquematizar, tem que fazer esquema, daí tu vai gastar ali 2 horas para criar esquemas do Windows. Aí depois tu tem que revisar, porque depois de tudo isso, tu já esqueceu daquela primeira coisa que tu estudou. Aí, nesse tempo já passou, tu estuda 2 horas por semana de informática, 4 horas, já passou 2 semanas, tu tem que revisar. Daí tu vai botar aqui, nessas 2 semanas, vamos botar aqui que é 1h30 de revisão. 1h30 de revisão. E aí depois tu quer fazer questões. Isso no melhor cenário, porque eu já vi pior, tá? Que eu já falo depois. Aí depois, então aqui depois eu vou reservar 5 horas de questões. Se tu estuda 2 horas por semana de informática, 7, 8 e meio, vai demorar 4 semanas para estudar, para tu fazer questões. 4 semanas é 1 mês para fazer questões só de Windows. Depois tem Excel, Word. Se tu estuda 2 horas de informática por semana. Eu estudo 4 horas de informática por semana. Ok, então 8 vai demorar 2 semanas. Meio mês para tu começar a fazer questões. E aí tu vai acabar as questões só daqui a 2 semanas. E aí depois tu vai ter esquecido aquilo lá. E aí sabe o que acontece? Tu volta a ver a aula. Quem faz assim, invariavelmente volta a assistir a aula. E a aula a gente assiste uma vez quando dá tudo certo.
Então, isso aqui não é em série, um depois outro, depois outro, depois outro. As questões, elas têm que estar junto a todo momento. Tu vai estudar a teoria, tem 5 horas ao total, tu vai assistir 1 hora, a primeira, e vai fazer questões. Tu vai assistir a segunda hora de aula e vai fazer questões. Tu vai assistir a terceira hora de aula e vai fazer questões. Ao longo desse estudo, tu vai construindo teus esquemas, revisando e fazendo questões ao longo disso. Ainda tem o pior cenário, que é aquela pessoa que quer estudar todo o curso para no final fazer questões. Essa pessoa só faz questões no dia da prova. Essa pessoa, ela assiste o curso inteiro e chega no dia da prova, ela faz questões. Aí seria como um grande atleta, assim, um Michael Phelps da natação, só fizesse musculação, yoga, fisioterapia, corrida, mas nadar mesmo, ele só nadasse na Olimpíada. Ele faz toda a preparação, mas nadar, ele só nada na Olimpíada. É um absurdo isso? Muitos concurseiros que estudam há muito tempo fazem isso. Assistem aula, fazem esquema, revisam, leem, assistem aula e faz questões só no dia da prova. O Michael Phelps nadaria só no dia da Olimpíada. Isso é impossível. Tu tem que ler, tem que assistir a aula, mas tu tem que fazer questões constantemente. E é essencial que tu meça desempenho. Também, chega lá para um corredor, o Bolt lá. Chega lá, como é que tá o teu tempo de corrida? Ah, não estou medindo agora, eu estou correndo, corro todos os dias, mas eu não estou medindo, eu vou medir mais lá para frente. Vamos ver como é que eu me dou no dia da Olimpíada. Não existe isso, ele vai te dizer quanto tempo ele está fazendo nos 100 metros, se ele está treinando para 100 metros, qual é o tamanho da passada, qual é o tempo de transição de passada, e de não sei o quê. Ele vai saber tudo, batimento cardíaco, quanto que ele perde de líquido. Ele vai ter diversos números ao longo do treinamento, para ir ajustando ao longo do treinamento. Então é essencial que tu meça desempenho das questões. Vamos entender agora como medir desempenho de questões. O desempenho é uma taxa de sucesso. A gente quer medir desempenho em aplicação financeira, a gente quer medir desempenho num treinamento físico, e é uma medida de sucesso. Qual é o desempenho na tua aplicação financeira? É quanto tu coloca e quanto tu ganha de resultado, teu retorno efetivo naquela aplicação. Qual é o desempenho de uma atividade física? Se é corrida, é quanto eu estou conseguindo fazer de tempo em deslocamento, né? Velocidade, aceleração. O que eu quero? Eu quero dar um sprint muito rápido para chegar rapidamente a um ponto, curta distância, ou eu quero conseguir desempenhar uma corrida ao longo de muito tempo sem desabar no chão? Então depende do que tu está aplicando, tu quer medir determinada taxa de sucesso. Isso é desempenho. Nos concursos, a nossa taxa de sucesso é o desempenho nas questões. É fato. Qual é a tua taxa de sucesso no concurso? É o teu desempenho em questões, quanto que tu está acertando. Mas tu tem que distribuir o teu estudo ao longo de todas as disciplinas. A disciplina, por exemplo, aqui é a informática. A informática é a nossa disciplina. Aí tu tem que pegar o teu edital e verificar todas as disciplinas que compõem o teu edital. É a informática, é o português, a legislação e assim por diante. Depois de dividir as disciplinas, tu tem que dividir os assuntos. Entender o teu edital e saber que cai dentro do teu edital o Windows 10, por exemplo. O Windows 10. Que cai redes, que cai Word, que cai Excel. Tu tem que conseguir dividir todos os assuntos que caem em cada disciplina. Então, nós teremos um percentual de acertos, que é uma taxa de sucesso, é uma medida de desempenho em questões, e isso varia ao longo do tempo. Eu tenho que saber como eu estou a cada momento. Não adianta ser só uma taxa de desempenho cumulativa. Eu vou acumulando o que eu vou fazendo ao longo do tempo, e esse percentual passado está diretamente associado ao percentual presente. Isso acaba prejudicando a tua ideia de desempenho. Porque lá no passado tu podia estar muito bem e hoje tu está mal, e aquele percentual do passado está afetando o teu percentual presente. Ou ao contrário, lá no passado tu estava muito mal, agora no presente tu está melhor, mas a média ela fica afetada.
Então é importante que tu meça e divida ao longo do tempo. Então faz um desempenho mensal, bimestral, trimestral. Daí tu zera e começa a contar de novo. Zera e começa a contar de novo. Se tiver um sistema para fazer isso, muito melhor. Aqui no Informática de Mãos Dadas, nós temos um sistema completo próprio do Informática de Mãos Dadas que mede o desempenho dos alunos. Então, constantemente, tu vai alimentar o sistema e o sistema vai te dar o teu desempenho ao longo do tempo. Aqui eu quero te ensinar o que está por trás do sistema e que tu pode fazer num papel de pão ou numa planilha eletrônica, ok? Como é que eu meço, então, o percentual? Percentual é sempre a parte dividida pelo todo. Isso é percentual. É a parte dividida pelo todo. Por exemplo, tu vai comer uma pizza. Tu compra uma pizza, ela veio dividida em 4 pedaços. Enquanto tu vai buscar os pratos, talheres, vem o teu cunhado e já abocanha na mão grande um pedaço. Ah, tu nem buscou os pratos ainda, ele já pegou na mão. Cunhado é fogo, né? E já... Quando tu volta, só tem 3 pedaços. Aí tu diz, não. Ó, palhaçada, de novo. Tu vai pagar isso. Esse pedaço tu vai pagar e não vai comer mais. Porque normalmente ele nem paga nada, né? Tá, esse aqui eu vou te cobrar. Quantos % da pizza tu vai cobrar do cunhado? A parte pelo todo. O cunhado comeu 1/4 da pizza. 1/4. Um pedaço, que é a parte, do todo, que são 4 pedaços. Então, 1 dividido por 4 vai dar 0,25, que é igual a 25%. Então, o cunhado comeu 25% da pizza, vai pagar 25% do valor da pizza. Isso é porcentagem. Como é que eu aplico a porcentagem ao desempenho? Eu quero desempenho de taxa de sucesso, eu não quero taxa de fracasso. Eu quero sempre medir sucesso, é melhor medir o positivo. Dá para medir pelo negativo? Dá, mas eu prefiro medir pelo positivo. Então essa parte é o acerto, é o que tu acertou. Então tu vai ver a quantidade de acertos e vai dividir pela quantidade de questões resolvidas. Essa vai ser a medida de desempenho em questões. Por exemplo, tu acertou 10 questões de um total de 15 questões. Fez 15 questões e acertou 10. Qual foi a tua taxa de desempenho? Quanto tu acertou? É 10 dividido por 15. Divide aí que vai dar, certo? Ou faz ao contrário. Ó, tu faz um pouco mais fácil aqui. Tu fez ao total 100 questões e acertou 90. Ah, facilitar minha vida, né? Quanto aí fica? Tu fez 0,9 de desempenho. 0,9 aqui já está certo, é 90%. 90% de medida de desempenho. Então, ao longo do estudo, é muito importante que tu vá fazendo essa medida em tempos. Como é que está meu desempenho neste mês, no trimestre, no semestre? Porque se tu deixar para saber isso só no dia da prova, tu diz, eu acho que eu estou bem em informática. Eu acho que eu estou bem em informática. Eu tenho acertado. Eu tenho acertado. São tudo ideias vagas. E aí no dia da prova, cai o Windows e tu mata a questão do Windows, porque realmente tu estava bem no Windows. Mas vem 2, 3 de Excel e tu não estava bem no Excel e tu não soube disso. Por quê? Tu não dividiu o teu desempenho e não avaliou o teu desempenho ao longo do estudo. Isso é essencial para que tu saiba o que tu tem que revisar mais. O que tu tem que assistir a aula de novo porque o teu percentual está muito baixo. Quando o percentual do desempenho em determinado assunto está muito baixo, e eu considero muito baixo, dependendo do estágio do aluno. Quanto percentual é baixo, professor? 60 é baixo? 70 é baixo? É 80 é baixo? Depende do aluno. Então, se o aluno está começando agora, ele recém assistiu a aula, ele fez 50% nas questões, esse tempo de estudo é muito pouco para dizer assiste a aula de novo.
E aí eu disse, não, vai lá, revisa, continua fazendo, e ele vai revisando, vai fazendo as questões, vai se entendendo nas questões e o percentual vai aumentando, beleza? Mas eu tenho um aluno que já assistiu todas as aulas, já revisou e continua batendo em 50%. Ele já revisou, ele já fez várias questões, ele já fez 300, 400 questões de Windows e ele está em 50%. Não deu certo a aquisição. Então esse aluno, eu digo, ó, assiste a aula de novo, porque para ti não deu certo. Então, se 50, 60, 70, 80, 90, 95 é muito ou pouco, depende da maturidade do estudo. E isso a gente só consegue saber estando de mãos dadas, estando junto. É para isso que eu criei o plano Informática de Mãos Dadas, meu plano completo de orientação e acompanhamento. Então eu vou te acompanhar e vou te orientar quando que tu tem que melhorar até os esquemas, fazer mais questões ou voltar a assistir a aula de novo. Tu não vai fazer isso sozinho, entendendo que tu bate a cabeça na parede e volta e tu não sabe para onde que tu tem que ir. A gente vai estar junto. Valeu? Conta comigo. Um grande abraço, um bom estudo e até a próxima.